Começando mais um podcast pré-clássico. Domingo tem Palmeiras e Corinthians no estádio do Pacaembu. O Timão voltando à velha casa da fiel torcida corintiana, que viu tantas voltas olímpicas, tantos títulos, e é disso que vamos falar no podcast Timão 68, número 68. Você tem sorte com 68? É pertinho do 69, Vitor Guedes. Olha, eu prefiro 69, né? Relaxa mais. Mas estamos aqui para botar a boca no trombone, certo, Marco Belo? Depois do 69 o cara fala que vai botar o trombone, Teleco. Fiquei até com medo agora. Tudo bem contigo, meu amigo? Olha, tá melhorando. Eu soube que a gente já tem as quartas do Paulista definidas, é verdade, Marcão? Ah, o Vitor Guedes, que é o nosso matemático de plantão, fez as contas e o Corinthians já sabe o adversário nas quartas de final do Campeonato Paulista, Vitão. É isso, Belo. Era bola cantada, mas agora é matemático. Corinthians e Red Bull em Itaquera, confirmado com a vitória do Red Bull em cima do Novo Horizontino. E passando pelo Red Bull, o Corinthians jogará a semifinal em Itaquera também, independentemente de se passar com vitória ou empate pela pontuação que já conseguiu. É a melhor campanha disparada dessa primeira fase do Campeonato Paulista e por isso até a semifinal decidindo em casa, né, Teleco? Não sei se vale muita coisa, mas pro torcedor, claro que vale poder assistir a semifinal lá na Arena de Itaquera. Tecnicamente, acho que não muda grandes coisas, acho que a vantagem poderia até ser maior a favor de um time com a campanha tão superior quanto a campanha do Corinthians. Então, tecnicamente, acho que não decide grandes coisas, até porque o Corinthians no ano passado acabou perdendo em casa, mas pro torcedor é bom saber que na semifinal vai poder assistir o Corinthians lá na Arena de Itaquera, né não, Teleco? Jogar em casa sempre é bom, né? E o Corinthians é praticamente imbatível em casa, né? Afinal tem 82% dos pontos que disputou em casa, o Corinthians faturou. Nesse Paulista, então, é um absurdo, né? Só vitórias. Nesse ano são 9 jogos, 9 vitórias, 16 gols a favor e 2 gols contra. Nesse ano, em 2016, o Corinthians está com um aproveitamento de 100% em casa. Tá uma coisa absurda nesse início de ano. Se depender do fator casa, o Corinthians tá bem respaldado aí até a semifinal do Campeonato Paulista. Vamos ver nas fases decisivas, né? E falando em casa, no domingo o Corinthians volta à velha casa, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, onde você tantas vezes esteve, Vitor Guedes. Sim, como visitante, né? O Palmeiras é o mandante do jogo. Não acho que faz muita diferença nesse caso. O Corinthians se sente à vontade em jogar no Pacaembu. É um jogo que vale mais pro Palmeiras que pro Corinthians, né? O Palmeiras, embora tenha ido para a vice-liderança do grupo, precisa vencer os 2 jogos para não depender de ninguém para classificar. O Corinthians está com a mão tá lá já, mas a lamentar, não, a elogiar, eu que corneto sempre, vocês me chamam de corneteiro injustamente, enfim, uma decisão que eu concorde, né? O Corinthians poupou o time contra a Ponte Preta e vai jogar o time titular contra o Palmeiras, que é o que eu esperava. São 15 jogos e apenas 3 clássicos, e nesses 3 clássicos jogasse o time titular. E nesse último, o Tite fez o que eu imagino ser o mais correto, o Corinthians joga com o time completo contra o Palmeiras. Não por causa do Palmeiras, por causa do Santa Fé, porque o Tite quer preparar o time titular para 2 partidas consecutivas, Palmeiras e depois Santa Fé, tanto que no treino desta quinta-feira ele colocou o Elias voltando de lesão depois de tanto tempo. Eu acho que se domingo fosse o Santa Fé, ele não colocaria o Elias, ele vai colocar para ver como é que o Elias responde, para preparar para o jogo que importa, que é o jogo de quarta-feira que vem contra o Santa Fé na Colômbia. Porque não importa o jogo contra o Palmeiras, é isso? Não, para a matemática do Campeonato Paulista não vale nada o jogo contra o Palmeiras. Mas você é um senhor matemático ou você é um rapaz do futebol que conhece a história do futebol, do clássico, da torcida, do ano? Pergunta pra todo mundo se interessa ou não ganhar do Palmeiras. Pergunta pro torcedor em 1995 quanto foi Corinthians e Palmeiras na primeira fase do Paulista e quanto foi aquela partida em Ribeirão Preto. Qual que valeu mais? Valeu todas, mas valeu mais de Ribeirão Preto. Valeu todas do mesmo jeito? Da Corinthians mesma jogou forma? de reserva contra o Palmeiras. Ou aquele gol do Elivelton valeu mais? Da mesma forma não, mas vale. E o Corinthians jogou com o time reserva no Paulista ano passado, essa palhaçada, e foi eliminado pelo Guarani da Libertadores. Então não tem relação nenhuma entre você escalar um time reserva numa competição
competição e por isso ganha outra. O ano passado aconteceu isso. O Corinthians poupou o time no Paulista, foi eliminado em casa pro Palmeiras de forma imbecil, porque não precisava poupar ninguém, já estava classificado e depois perdeu pro Guarani do Paraguai. Adiantou? Vou fazer uma pergunta pro Teleco, simples. Teleco, você prefere perder domingo para o rival e ganhar do rival na final do Campeonato Paulista, ou você prefere ganhar domingo de 4-0 pro rival e perder do rival na final do Campeonato Paulista? Marco, eu não vejo uma relação causal definitiva entre os dois fatos. Porque esse tipo. Eu tô querendo chegar numa conclusão básica. Final vale mais. Bem, o jogo de domingo não vale nada. Não vale nada. Mas assim, se você não ganhar domingo, não quer dizer que você vai ganhar na final. Óbvio, né? Isso é óbvio, né? Nem que você... Eu tô falando. Mas quando você é um técnico que tá preparando a equipe, você pensa nisso. Você tem que machucar os jogadores, em ficar numa escala crescente da parte física, da parte técnica, você prepara os atletas. Ano passado eu fez entendo isso, o lado do torcedor, Vitão, que você tá falando. Eu entendo, queremos ganhar o clássico, queremos fazer 8-0 no Palmeiras. Mas o trabalho de um treinador é preparar a equipe numa crescente para chegar na final 100%. Não há causa e efeito. Eu te dei um exemplo claro, não é opinião. Aconteceu no passado. Ganhou a Libertadores por causa dessa coisa de poupar contra o Palmeiras semifinal em casa? Não. Então não tem relação de perder. Se perder domingo vai ganhar a final, se ganhar domingo vai perder a final. Não tô falando isso, se perder domingo vai ganhar a final. O que eu tô defendendo é que você tenha um planejamento para chegar no mata-mata 100%. Eu acho importante no planejamento que em 15 jogos o técnico se preparar para em 3 dele botar o time completo. É isso que eu defendo. E eu acho importante, o Tite também acha, porque ele sempre fala que clássico é um campeonato à parte, não um jogo qualquer. Né? Eu acho que tem importância. Eu não acho que não vale nada, como você disse. Eu acho que Corinthians e Palmeiras sempre tem valor. Pro campeonato não vale nada. Pro campeonato não vale coisa nenhuma o jogo. Até hoje se fala do gol do Adãozinho, do jogo do Adãozinho, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians não ganhou o campeonato e foi meio de campeonato. O jogo passou 50 anos e se fala nesse jogo até hoje. Até hoje se fala do gol do Denner, da Portuguesa, contra não sei quem, porque foi um gol que ele saiu driblando desde o meio de campo. O que isso tem a ver? Lembrar do gol 15 anos depois? Mas tudo bem, mas esse jogo em 71... Palmeiras. Vitão. Oi. Esse jogo em 71, você lembra que o rival, inclusive, ele poupou os jogadores para jogar a semifinal da Libertadores. Lembra você? Porque eu não era nem nascido, né? Eu tinha menos 6 anos, eu sou de 77. Mas em 71 eu lembro perfeitamente desse jogo. Eu ouvindo no rádio, eu tinha 1 ano e eu tava ouvindo esse jogo, vibrei com os 4 gols do Corinthians. Fora aquela bolaça do Rivelino na trave. E Morumbi em obras, né? É muito legal. Tá vindo um cheiro de maconha aqui no meu prédio que, não, sério, eu tô ficando com larica, cara. Você que mora em prédio, que tá ouvindo o podcast, não sabe do que eu tô fazendo. Você abre a janela, vem um cheiro, o PQP, quase que eu falo um palavrão aqui no podcast. Nossa senhora, tá me dando até fome. Tá dando larica por tabela aqui por esse cheiro, mas tudo bem, enfim. Você quer ouvir na creche aí, Bela? O torcedor, o ouvinte do podcast entendeu os 2 pontos de vista. Eu não discordo do Vitão, não discordo do Teleco. Eu entendo o lado do torcedor, eu não tô falando que o Corinthians tem que perder o clássico pra ser campeão. Quem pensa isso tá sendo idiota. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que para o campeonato, o jogo não vale coisíssima nenhuma. Para a rivalidade, óbvio que vale. Óbvio que o torcedor prefere ganhar do Palmeiras do que da Ponte Preta, prefere ganhar do Palmeiras do que do Santos, que o Palmeiras é muito mais rival do Corinthians do que o Santos. Isso é óbvio. Que prefere ganhar do Palmeiras do que o Novo Horizontino, do Bragantino, do Ituano, da Linense, enfim. Óbvio que o torcedor corintiano adora ganhar do Palmeiras. O que eu tô falando é que o treinador, quando faz o planejamento, ele pensa em chegar bem na final do campeonato. No ano passado, o Corinthians fez isso e perdeu pro Guarani, mas por causa disso, todo o planejamento do ano passado estava errado? Não. Por causa disso, o Tite é uma porcaria? Não. Eu tô falando que pra fins de campeonato, pra fins de ser campeão, o jogo de domingo não vale nada. Pro torcedor, claro, lógico que ganhar do Palmeiras vale, e vale muito, até como pra dar moral, que vale bastante. A gente pode até citar o ano passado que, por exemplo, o Vitão queria que fosse o time titular contra o Rivale, porque o jogo contra o São Paulo não valia nada. Exatamente. Pra classificação. Mas eu também acho que é um rival importante. Então, por exemplo, eu acho que devia ser o titular dos dois. E eu acho que a gente tá discordando, concordando. Sim. Eu acho legal poupar, né? Devido a gente não sabe se precisa ou não. A gente deixa isso aí justamente para quem trabalha no Corinthians.
e tem trabalhado muito bem pelos resultados que a gente tem tido nos últimos anos. Mas se for poupar algum jogo, se a gente puder escolher, que não seja nos clássicos, né? Que pode aí empatar com a Ferroviária e tal. Vou ficar chateado, mas não vou cornetar que nem perder pro Rival ou pro São Paulo. E outra coisa, com o time B, C, D, o Corinthians é favorito contra o Palmeiras, que vive péssima fase e tomaram 4 do Água Santa. Então acho que o Corinthians é favorito de qualquer jeito contra o Palmeiras, mas enfim, não goraremos. O importante do treino de quinta-feira, e sempre lembrando quando a gente fala do time, você pode estar ouvindo este podcast na sexta, no sábado, no domingo, enfim, na quinta-feira à noite, quando estamos gravando este programa, o Elias treinou na quinta-feira na equipe considerada titular, força máxima, mas o Rodriguinho tinha jogado na quarta-feira. Eu mesmo perguntei pro Rodriguinho na saída do campo se ele estaria à disposição pro domingo, ele falou que não sabia porque ainda sentia muitas dores, ele que teve um problema na coxa direita. Então o Rodriguinho passou o treino de quinta-feira na parte interna do CT fazendo tratamento destas dores. O Elias ter ido a campo não quer dizer que ele vai jogar, mas a chance, claro, é muito grande do Elias, que é o titular da posição e tá voltando de contusão, ser titular no domingo. Pelo treino de quinta, o Elias mas sei que na sexta-feira, no treino que vai ser realizado inclusive no Pacaembu, e que no momento que a gente tá gravando o podcast o treino ainda não aconteceu, pode ser que o Rodriguinho volte, há essa dúvida ainda. Mas, pelo time de quinta-feira, Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel. Bruno Henrique, daí da direita pra esquerda temos o... Quem joga mais pela direita? Giovanni Augusto, depois o Elias, depois o Guilherme, depois o Luca, e na frente o André. Obrigado, Vitor Guedes. Time ideal pra você do Corinthians pra pegar o Palmeiras? Eu acho que tem que jogar o time titular, enfim, se o Elias tiver condição, tem que jogar até pelo que você falou, por causa de pegar o ritmo de Santa Fé. Agora o Rodriguinho, embora muitos torcedores peguem no pé, eu mesmo pegava no pé, tem jogado mais bola que Guilherme e que André. Eu acho que se todos tiverem condição, ou tem que sair o Guilherme, o Rodriguinho fazer essa função, ou sair o André e adiantar o Guilherme. Acho que o Rodriguinho tem jogado mais que os dois, não seria justo ele sair do time. O Balbuena vai esperar um pouquinho, o Maicon vai esperar um pouquinho. Pra você, Telec, são 2 jogadores que com o passar da temporada vão virar titulares da equipe ou não? A gente tem que lembrar também que o Balbuena, tanto o Balbuena quanto o Felipe, né, se ele continuar sendo convocado, eles vão desfocar muito o Corinthians ainda esse ano, né? Porque vai ter vários jogos aí em data FIFA, próximo de data FIFA, então é bom o Iago ir jogando agora, eu acho, pelo menos. E aí, não sei se... Acho que foi você mesmo que falou, Teleco, outro dia, que se o Felipe sair no meio de ano, a dupla vai ser Balbuena e Iago, né? Se o Felipe, se por acaso, na janela de transferências, o Felipe se transferir. Eu acho que é a lógica, né? Então o Iago teria que ganhar a cancha, né? Que é como se fala no jargão do futebol enquanto isso, né? Até pra, de repente, virar titular com uma possível saída do Felipe, ainda mais com o Felipe sendo convocado para a seleção brasileira. Né? E tem outra também, né? Até agora não teve nenhum super teste pro Corinthians, né? Foram aí equipes que estavam aí mais ou menos ou em baixa. A gente não teve nenhum grande jogo. Ainda falta. Os grandes jogos vão vir no Brasileiro e nas próximas fases da Libertadores. Eu mesmo defendi aqui, defendo, o Balbuena tem jogado bem, e eu tentaria ter uma chance pra ele. Mas justiça seja feita, embora ele tenha feito o gol da vitória, ele falhou feio no gol da Ponte Preta, né? E o Iago não tem falhado na temporada, né? Ele deu a famosa escorregada Itaquera, né? Que todo mundo escorrega naquele gramado lá. Olha, eu acho bom, mas eu também não acho que mude tanto assim nesse momento. Porque não é que o Iago tá jogando mal. Ele tá jogando bem. O Balbuena, ele parece estar um ponto acima. Mas pelo menos para os adversários que o Corinthians tem jogado até agora, ele não tem comprometido. Também acho injustiça tirar o Iago se não caiu a produção dele, né? Ele continua jogando bem. Então, vamos testar, né? E eu não vejo o Iago ter grandes falhas. Vocês lembram de alguma grande falha do Iago, esses jogos todos? O sistema defensivo do Corinthians... acho que não tem o que falar, né? Como eu disse, foram 2 gols sofridos em Itaquera no ano. Acho que o Tite tá certo. O Tite, quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou: eu vou tirar o Iago ou o Felipe, por quê? Pra pôr o Balbuena. O que eles fizeram pra sair? Nada. O Felipe foi muito mal
contra o Cerro Porteño, uma atuação trágica, mas tem crédito de sobra e não dá pra tirar o Felipe do time. Mas se for pensar, quem mais falhou dos três foi o Felipe naquela atuação contra o Cerro Porteño, na minha opinião. Foi muito mal naquele jogo, muito levado também pelas falhas do Wendel. O Wendel foi muito... Aliás, uma coisa que eu queria falar e já ia esquecendo, contra a Ponte Preta, eu tava até comentando com o Vinícius, o repórter da CBN, que tava do meu lado ali atrás do gol, o Guilherme Arana, que é um cara que eu gosto bastante, e ele é muito bom lateral ofensivo, ele sempre teve muito mais qualidade ofensiva do que defensiva, mas eu cheguei no ano passado, falar que o Guilherme Arana deveria ser titular no lugar do Wendel. Em 2016, eu não vi nenhuma grande atuação do Guilherme Arana. Não tô falando que uma partida ele jogou mal, pelo contrário, nenhuma ele jogou bem. Todas as vezes em que ele teve a oportunidade de jogar, pra mim ele foi mal, foi um dos piores do time, e contra a Ponte Preta, mais uma vez, pra mim ele pecou muito defensivamente, que não é a parte forte dele, e ofensivamente ele não foi tão bem assim. A Ponte Preta atacou muito pelo lado dele, o Corinthians só melhorou quando o Tite deu uma ordem pro Romero grudar no lateral direito, o 2, que eu não lembro o nome lá, acho que Fabrício, o 2 da Ponte Preta, o Tite pediu pro Romero grudar nele, pra ele não atacar tanto pelo lado do Arana, porque a Ponte estava quase ganhando o jogo nas costas do Arana. Não sei se vocês concordam comigo. O Arana, que é um cara super gente boa, super fina, não tô falando nada pessoalmente dele e tal, mas tecnicamente em 2016 eu acho que ele tá muito abaixo. Eu acho que o jogador ok, enfim, eu também não tiraria o Wendel do time não. Exceção feita aquela atuação trágica quando saiu o Porteño, um jogador regular, não é nada disso, mas assim como o Iago, não vejo motivo para tirar o Wendel do time agora, mas eu achei que contra a Ponte Preta, Belo e Teleco, não sei se vocês concordam, o time inteiro atuou mal, assim, não foi uma atuação. O melhor do jogo, na minha opinião, foi o Romero, que não foi uma grande atuação também, velho. O Corinthians jogou mal contra a Ponte Preta. Jogou, assim, cara de peladona, né? Jogo, eu até achei engraçado. Pô, o cara treina a semana inteira e o legal mesmo é jogar, e às vezes parece que joga com uma certa preguiça, assim, não tô falando mal vontade. Mas acho que tem que reconhecer que a Ponte jogou bem também, não foi só o Corinthians que jogou mal, né? O time reserva tudo, mas assim, o Corinthians jogou mal, né? Eu achei que o primeiro tempo a Ponte Preta tava melhor, até o Corinthians fazer um gol, sair na frente. Enfim, a Ponte reclama muito de arbitragem. Eu acho que o pênalti que eles reclamam não foi nada. O que eles poderiam reclamar é o último pênalti que deram pro Corinthians, que eu também achei que não foi, mas o Corinthians perdeu ali no final. Mas o Corinthians não conseguiu controlar o jogo, que é um ponto forte, né, da equipe. Como o Belo falou, o setor defensivo, que costuma ser um ponto forte, deu muito espaço para a Ponte Preta. E o Corinthians achou a vitória, enfim, não foi injusto, mas ficou devendo. Eu acho que teve troca no meio no intervalo, né? Tite quase nunca faz isso. Saiu o Alain Mineiro e entrou o Maicon no intervalo. Então, é só quando realmente a onça tá indo beber água, né? Agora, em relação à quarta-feira, enfim, passou, vitória sobre a Ponte Preta. Em relação ao domingo, a gente já falou, no final do programa a gente vai dar os famosos palpites. A gente não falou ainda que Rodrigo Vessone não está nesse podcast, irmão, porque está trabalhando na finalização do jornal Lance nos jogos de quinta-feira, mas no próximo podcast, irmão, estará conosco o Rodrigo Vessone, que já mandou o seu palpite, inclusive para a partida de domingo. Ele falou que o Palmeiras ganha por 4-1. Não entendi esse palpite do Vessone, mas enfim, palpite é palpite, né? Me mandou mensagem aqui, falou, por favor, fale que o Palmeiras vai ganhar de 4-1 domingo. Vessone, o ouvinte pode entrar em contato com você pelo Twitter, @Vessone, e questionar esse seu palpite. Eu não entendi o motivo, mas enfim, o meu palpite, o do Teleco e o do Vitão, os três vão vir no final do programa apenas. E agora a gente pode falar da camisa, do Voz da Bancada, camisa da nossa parceira Voz da Bancada, camisas oficiais do torcedor corintiano. Daqui a pouco a gente vai falar uma quente aí do torcedor do Corinthians, da torcida organizada do Corinthians, uma história que tá pegando fogo lá da Arena Corinthians em Itaquera, mas enfim, a camisa do Voz da Bancada, camisa corintiano, maloqueiro e sofredor, vai para eu perdi aqui o papel com o nome da figuraça que ganhou a camisa, tava num papel porque foi uma escolha difícil. O Teleco votou numa pessoa, o Vitão votou numa pessoa, o Vessone votou em outra pessoa e eu votei em outra, e a gente teve que fazer ganhou que eu escolhi porque eu mando mais, né? Tem um desempate. Não, a gente fez um desempate, um segundo turno, e ganhou Andréia Mantovani. Aplausos
para ela, Andréa Mantovani. Grande Você Andréa. foi a grande vencedora da promoção do Podcast Timão 67, né? Não, foi no 66 e o 67. Foram 2 programas. O ouvinte pôde participar e a Andréa Mantovani vai ganhar esta super camiseta do Voz da Bancada. Se você quiser saber mais sobre Voz da Bancada, tem o @Voz da Bancada no Twitter e tem o www.vozdabancada.com.br. Tem aquela camisa do 6-1, tem aquele Não Grita Gol Antes, tem esse corintiano maloqueiro e sofredor que é muito legal, e são camisetas todas oficiais com a etiqueta do Voz da Bancada. Não aceite imitações, camiseta de boa qualidade, chega na tua casa em alguns dias úteis, você paga com toda a segurança pela internet, sem sair de casa, é super legal. Entra lá no site que você vai ver todas as opções, branca, preta, masculina, feminina, baby look, enfim, vozdabancada.com.br. Parabéns, Andréa Mantovani. O pessoal do Voz da Bancada vai entrar em contato contigo. A André que sempre retuita, né, Teleco, o Podcast Timão, e é assim que faz para ganhar os prêmios do Podcast Timão. Faz bastante propaganda da gente que um dia você ganha, né não, Teleco? É isso mesmo, e era super fã do Vitor Guedes. Agora, por falar em camisa, eu queria comprar uma camisa oficial. Você sabe onde eu compro com desconto, Vitão? Claro que sei, Teleco. Na mega loja do Parque São Jorge, você procura o Nelsinho, a equipe dele lá. Lá você tem desconto de 20% em qualquer produto. É só falar que você ouve a gente do Podcast Mão, que você terá 20% em qualquer mercadoria. Você gostou de uma camiseta de R$100, pagará 80, não é isso? Belo, que sabe fazer conta melhor do que eu. É 100, 20%, 9 fora 80, é isso mesmo, ó. Ó, verdade, de cabeça, hein? É. Tem desconto no livro do Vitão também? Espero que tenha. Você indica, Marco Belo? Eu sei que você não leu, mas fala que. Dá uma de Silvio Santos, fala que você não leu e gostou. Paixão. Não, eu li e quero que você fale o título do livro e sobre o que é pra você aproveitar e fazer tua propaganda aqui, Vitor Guedes. Muito obrigado, Marco Belo. Chama-se Paixão Corintiana, né? Um nome autoexplicativo. Embora não revele meu time, né? Um bom sinal aí o nome do livro. Né? São 100 crônicas, né? Que mais que contar a história do Corinthians são relações pessoais, que tem o Corinthians como pano de fundo, como elemento principal, mas histórias do cotidiano que envolvam o Corinthians ou o corintianismo. Tem um capítulo aí que eu escrevi coluna só sobre meu filho, que por acaso chama Basílio, tem sobre o título 77, tem sobre personagens da história como Sócrates, e tem cenas do cotidiano que envolvam jogos do Corinthians, enfim, alguns casos reais, outros de ficção, e até para me proteger, como eu tenho o nome lá, eu não digo quais são os reais e quais são ficção, né? Inclusive, tem esse boato, né, que é por causa do jogador, mas todo mundo sabe que não é por causa do jogador, é por causa do livro O Primo Basílio, do Essa de Queiroz. Minha esposa é muito fã do Essa de Queiroz, eu autorizei ela a fazer isso, mas falando do livro, A Orelha é escrito pelo Basílio, o segundo Basílio mais importante do mundo, e o Basílio autor do gol mais importante, João Roberto Basílio faz a orelha do livro, e os meus dois irmãos que são jornalistas, e ao contrário de mim, que não falo o time, eles são corintianos fanáticos, Marcos Guedes e Marília Guedes, que fazem a apresentação e o prefácio do livro. Marília Guedes também conhecida como Marília Ruiz. Quando você vai trazer o Marcos e a Marília para participar do podcast, hein, Vitor Guedes? Olha, o Marcos vai ser um pouco mais difícil, porque ele só tem SMS, né? Ele é contra tudo, ele parou no Atari, eu não sei como ele vai conseguir gravar o Skype. Tem que estar aqui em casa e eu falar do lado, né? Mas ele pode me ligar do orelhão. Pode ligar do orelhão, enfim, eu vou prestar as fichas Telesp do laranja, DDD pra ele, e ele liga. E agora a Marília Ruiz, uma vez ela ficou de participar, enfim, eu vou até voltar a falar com ela. O nosso horário de gravação é meio aquele horário que quem tá ouvindo a gente fica vendo aqueles programas de evangélico, televisão, vendendo água às 4 da manhã, vendedor de joia, não é muito comum. Mas enfim, vou falar com ela para ela participar, ela deixar meus dois sobrinhos com o pai e participar com a gente. Eu odeio polemizar com o Vitor Guedes, é uma coisa que eu evito ao máximo. O mais importante da história do Corinthians foi de Paulo Guerreiro no dia 16 de... Não foi dia 16, foi dia 18, né, de dezembro. Foi dia 16 de dezembro 2012. 16 de dezembro. Pelo amor de Deus. O segundo gol mais importante anotado no 16 de dezembro. O primeiro foi de Neto em 90. Mas o gol mais importante da história... O gol não foi do Neto,
Tupanzinha. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem alguém que conhece de Corinthians aqui? Pô. Tupanzinho, depois uma tabela excepcional entre Fabinho e Ivan, zagueiro. Eu estava daquele lado ali na arquibancada. Eu confundi 16 com 18, porque no dia 18 de dezembro estava eu na Tokyo Tower, a torre mais alta lá do Japão, olhando para a cidade de Tóquio e lembrando das alegrias que Paulo Guerreiro deu à torcida corintiana 2 dias antes, no dia 16 de dezembro. E você gritou vai Corinthians de lá de cima? Não, porque eu tenho medo de altura, cara, então eu acabo perdendo a voz quando eu subo em lugares muito altos, entendeu? Então não consegui, Teleco, mas numa próxima oportunidade, quem sabe. Agora eu queria saber mesmo, que rolo foi aquele das faixas no estádio, Marcos? Explica pra nós. A situação é a seguinte, eu escrevi até na coluna do Meu Timão, pra quem quiser entrar, meutimão.com.br, o Teleco também tem colunas lá no Meu Timão, um abraço pro Danilo Augusto, pra Belinha, pra todo o pessoal do meutimão.com.br. Se você não falar da Maiara, ela vai apagar todas as suas colunas. Um abraço pra Maiara e pra todo o pessoal que trabalha, aliás, uma equipe de 57 pessoas que trabalha no meutimão.com.br, and increasing, como diria o Vitor Guedes, né? A equipe cada vez aumentando mais. O Danilo passará a ser uma das maiores empresas jornalísticas do Brasil. A previsão é de 2 a 3 anos. Mas enfim, leiam as colunas do Teleco e também as minhas, por que não? E as da Maiara no meutimão.com.br. E na minha coluna da quinta-feira é uma notícia que a gente acaba recebendo lá, fazendo jogos, trabalhando, conversando com as pessoas, no burburinho lá do estádio do Corinthians. Conversei com policiais, torcedores, inclusive muitos organizados da Gaviões da Fiel, pessoas que trabalham dentro do estádio do Corinthians, e a informação que eu recebi foi a seguinte: a polícia tá louca pra saber como que aquelas faixas de protesto entram no estádio. Por que não pode ter faixa? Não, pode ter faixa. Tem muita gente que, mas é censura e tal. Pode ter faixa, mas por causa da lei que proíbe as faixas com conteúdo racista, homofóbico, preconceituoso, enfim, o que a polícia faz? A polícia verifica as faixas, se não tem esse tipo de conteúdo, entra no estádio. Se tem esse tipo de conteúdo, não entra no estádio. Então existe uma verificação prévia da polícia. Só que como essas faixas da torcida do Corinthians falam mal do Ministério Público, da Rede Globo, do governo do estado, da Procuradoria, a torcida não quer que elas sejam revistadas pela polícia, porque obviamente há a chance daqueles policiais que não são direitos, né, que é uma grande minoria, mas que existe, como em toda profissão, vetarem também essas faixas. Então o que a torcida faz, que eu fiquei sabendo? Leva as faixas junto com os instrumentos musicais da torcida lá pelas 4, 5 horas da tarde, coloca as faixas numa sala de dentro da Arena Corinthians, uma sala que fica dentro do estádio, e quem que coloca as faixas lá? Funcionário da Arena Corinthians. Foram o que os policiais me falaram. Na hora do jogo, sem passar pela vistoria da polícia, o torcedor vai lá nessa sala, pega as faixas, leva para a arquibancada e estende as faixas sem passar por essa vistoria prévia da torcida. As faixas poderiam estar passando pela vistoria? Poderiam, mas como eu disse, a torcida, por medo de uma censura, por medo daqueles policiais mal intencionados que não querem que o torcedor proteste contra o Ministério Público, contra a Procuradoria, contra a CBF, contra a Rede Globo, acabou fazendo esse esquema. E o que eu acho mais interessante dessa história toda, antes que vocês possam falar, o resumo da história é que a polícia está investigando qual funcionário da Arena que está envolvido nesse esquema e liberando a manutenção da faixa nessa sala. E eu conversei com o Corinthians, que se manifestou oficialmente e disse que existe isso realmente, e por causa dessa história os funcionários identificados foram alertados e nenhuma sala mais está sendo usada para guardar instrumentos da torcida lá dentro da arena. O que de interessante eu peguei dessa história? Algumas faixas de protesto são contra o Corinthians, são contra a diretoria do Corinthians, faixas que pedem ingressos mais baratos, corintiano é trabalhador, já levaram diversas faixas. Cadê, por que os ingressos são
tão caros, barateia o ingresso, diretoria não sei o quê. Só que essas faixas contra a diretoria do Corinthians ficam numa sala dentro da Arena Corinthians, com funcionários da Arena Corinthians ajudando a escondê-las da polícia. Isso que eu achei mais interessante, ou seja, tem funcionário da Arena trabalhando contra o próprio clube. E o clube, claro, tá averiguando isso, e quem for culpado, quem o pessoal vê que tá fazendo isso, vai acabar ou sendo transferido ou consequências mais graves a respeito disso. O que vocês acham dessa história toda, Vitor Guedes e Teleco? Olha, em relação, eu sou contra ter espaço dentro do estádio, torcida. Agora eu acho que tem que protestar contra tudo o que quiser, contra ladrão de merenda, contra o que quiser. Nós estamos numa democracia. Eu acho absurdo poder falar de todo mundo e não poder falar mal da polícia, não poder falar mal do governador ou do promotor ou de quem quer que seja. Agora é óbvio que eu jornalista, ou eu, torcedor, não tenho uma sala lá dentro. Não acho que tem que ter sala, privilégio, mas também agora não pode a polícia sair batendo como tem acontecido em tudo que é jogo. A torcida tem direito de protestar. Aliás, a gente protestou nesta quinta-feira de novo em frente à Assembleia Legislativa, com faixas, pedindo CPI da merenda, e eu acho que esse é o caminho. É tipo aquela confusão que não precisa, né? Entra com a faixa lá, passa na revista. Aí ninguém tem o que reclamar. Eu concordo com o Teleco. Eu concordo com você, Vitão. A torcida não tem que ter sala lá dentro. O primeiro erro tá aí. E o segundo erro, pra mim, é da polícia. Porque eu fui pesquisar sobre essa vistoria prévia e me falaram que exatamente existe essa vistoria pra que não entre no estádio manifestação racista, preconceituosa, homofóbica, enfim. Mas isso pra mim é censura prévia e pra mim isso é resquício da ditadura militar. Porque o que deveria acontecer? Entra qualquer faixa. Por exemplo, vou dar um exemplo pro ouvinte do podcast entender. É proibido eu sair com uma camiseta da suástica nazista. Porque é óbvio, é proibido. Isso eu serei preso por estar fazendo uma... Como é que chama a palavra? Uma ode, uma apologia ao nazismo. Enfim, mas nem por causa disso um policial vem aqui em casa todo dia, verifica meu armário pra saber se tem uma camisa. Se eu quiser usar a camisa, eu uso e sou preso. Então eu acho que não deveria ter censura prévia. Pra mim, o torcedor deveria levar o que quisesse pro estádio, qualquer faixa, porque pode faixa que não for racista, não for homofóbica e não for preconceituosa. Se fossem proibidas as faixas dentro do estádio é uma coisa, mas as faixas são permitidas. O que não pode é passar uma mensagem com apologia a um crime. Então, o torcedor, pra mim, deveria entrar com a faixa que quisesse. Agora, se o torcedor estender uma faixa falando, seu gay, seu ladrão, alguma coisa que configure um crime, vai lá e prende o cara. Agora, ter que passar todas as faixas por uma vistoria prévia pra saber se tem alguma apologia ao crime, pra mim isso é censura e isso é resquício da ditadura militar. Pra mim o maior erro está aí. É exatamente isso. Então, Belo, mas aí tem outra coisa também, né? Não é o cara que prende. Punir o clube, punir a torcida como um todo, mas o cara mesmo você nunca foi preso, né? Mas deveria prender. Se você libera a entrada na faixa, maior, se você libera a faixa, a entrada no estádio, tá? E a faixa, em vez de estar escrito assim, eu amo o Corinthians, tá escrito meu vizinho é um bandido, com uma acusação, sei lá, qualquer coisa que seja, eu tô usando um exemplo. O policial deveria ir lá prender esse cara e o clube não é punido. Por quê? Porque o clube deu a liberdade pro policial ir lá, identificou o torcedor e foi punido. Como qualquer coisa, se eu vou na Praça da Sé com uma mensagem eu quero assassinar o Vitor Guedes, alguém vai me prender por eu estar ameaçando o Vitor Guedes de assassinato. Alguém vai lá e me prende. Ninguém vai punir o cara da banca de jornal que tá em frente por eu estar na banca dele com uma faixa eu quero assassinar o Vitor Guedes. Só que ao mesmo tempo que eu vou ser preso, porque cada um tem que assumir as consequências dos seus atos, eu tenho a liberdade de ir na Praça da Sé e estender essa faixa. O torcedor tem que ter a liberdade de entrar com a faixa que quiser, porque faixa não é proibida. Tem muita gente que acha que faixa é proibida. Faixa não é proibida. Com apologia ao crime mas deixa entrar. Não tem que ter vistoria prévia, porque censura é coisa de ditadura. Só isso que eu acho. Bem, concordamos todos então.
Belo, depois desse seu discurso, concordo plenamente. Eu me empolgo de vez em quando, desculpem. Pouca gente sabe, mas o Belo sairá candidato a vereador nas próximas eleições. Opa, só falta achar um partido político honesto, que tá difícil, eu tô tentando há 7 anos. Pede contribuição do maconheiro do andar de baixo aí. Nossa, eu tô quase gritando, ô amigo, para de fumar maconha, pô. Tá complicado o negócio. Mas o podcast é vida, podcast é dia a dia, você, amigo ouvinte, sabe como é que é. A gente passa o que vocês passam. Fala, Vitão, o que você queria falar? Eu tô concentrado na sua indignação. Eu sou o cara da paz, eu sou praticamente o Mahatma Gandhi do podcast, irmão. O cara que dá o equilíbrio, o zen. Deixa a indignação pra vocês dois. Estamos ferrados. Geralmente o equilibrado é o V-Sonic, né? Que não tá, então a gente acaba fazendo esses discursos de inflamação e de... eu não diria ódio, discursos raivosos contra as injustiças do mundo e do planeta, né não, Teleco? Olha, Marco, depois dessa, acho que eu não tenho outra coisa a dizer, senão um abraço a todos os ouvintes e vai Corinthians. Antes do vai Corinthians, palpite pra domingo, palpite pro jogo Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Corinthians 5-1. Corinthians 5, Palmeiras 1. O palpite do Alguém Teleco... do Teleco que o Romarinho não joga mais no Corinthians, nem o Mirandinha, então eu vou de 1 a 0. Teleco que acabou de retweetar uma notícia da Folha de São Paulo. Que notícia é essa, Teleco? Por 37 milhões o Pato foi vendido ao Milan. Essa notícia é da Folha da Noite ainda, do jornal de 1940, mais ou menos, né? A venda foi do Internacional. Na verdade, eu estou fazendo aqui uma homenagem ao nosso grande 1º de abril e certamente minha mãe será bastante elogiada. O 5-1 ou 4-1, você falou, Teleco? Eu falei 5-1. Em homenagem ao jogo de 82, que o Casagrande fez 3 gols. Você gosta de 5-1, Vitor Guedes? Não, eu parei de mamar faz tempo, né? Mas eu preferia Velho Barreiro. Agora vai ser 1 a 0 só, Marco Belo. Tá pra bom quem? Demais. Pro povo, time do povo. Que é? Corinthians, tá certo, né? É bom que fique bem explicado, né? Porque às vezes as pessoas não sacam as coisas. Pode ser o time do povo italiano, é isso? Exatamente, mesmo? Pode ser o time do povo de Uberaba, por exemplo. Rapaz, realmente eu nunca tinha ouvido falar do cara usar a maconha que outra pessoa tá fumando, mas temos um caso. 3-0 Corinthians no domingo. 1-0 gol de Luca, dá até o gol pra você. Um gol de Giovanni Augusto, um gol do Romero que vai entrar aos 45 do segundo tempo e vai fazer um golaço de bicicleta, e um gol do Felipe zagueiro. Você quer falar os gols do 5-1 aí, Teleco? Não. Também aí você já tá querendo demais. Já tô dando placar. Podem me cobrar, hein? E o Fernando Praz vai falhar nesse gol de bicicleta do Romero, vai escorregar e vai acabar torcendo o pulso esquerdo, vai sair de maca e não vai terminar o jogo. O goleiro palmeirense, não espero que ninguém fique doente, que ninguém se machuque. Não é uma torcida, mas é uma previsão, e quando a gente faz uma previsão a gente precisa externá-la, né? E por isso esse gol de bicicleta do Romero aos 45 do segundo tempo será histórico. Se eu acerto esse gol, daí o próximo podcast mão vocês... se eu acerto esse gol do Romero, podcast mão da próxima semana vocês terão que fazer todos em pé, em minha homenagem. Agora sim chegou a hora da despedida, Teleco. Segunda-feira a gente volta, ou terça-feira da semana que vem, enfim, depois do jogo a gente volta com o podcast 69. Aí sim, o podcast 68 fica por aqui. Tchau, Teleco. Um abraço a todos e vai Corinthians. Falou, Vitão. Abraço, vai Corinthians. Falou, amigos. Uma distância Zenon para fazer a cobrança de escanteio autorizado, correu, bateu na entrada de grande área para Soca, de cabeça ajeita, jogo para o Alfinete por dentro, vem Paulinho, Alfinete amorteceu para Paulinho e partiu, Paulinho devolveu, Alfinete chegou livre, a defesa do Palmeiras saiu mal, Alfinete rolou, Casagrande bateu, é gol! Gol do Corinthians! Camisa 9. Uma tabela maravilhosa. Paulinho lançou por trás da zaga para o Alfinete, que penetrou
Alfinete foi para a linha de fundo, a defesa do Palmeiras não foi pro lance parando. Alfinete tinha totais condições, ele rolou para trás, a bola chegou pedindo: me chuta, me chuta, me chuta. Casagrande conferiu, enchendo o pé pro fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 37 minutos, etapa final do jogo. Casagrande, 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 camisa 9. Corinthians 3, Palmeiras 1. Tá lá, João Marcos. Pega, que é a sua. Vem Corinthians, bate a saliva, defende o goleiro, vem Casagrande, tocou, é gol! Não é reprise, Casagrande, camisa 9. Toca, desarmancou pela ponta direita, tocou para Taliba, que encheu o pé. João Marcos saltou, espalmou. A bola ficou rolando na entrada da pequena área, de novo pedindo: me chuta, me chuta, me chuta. Casagrande chegou e tocou pro fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 38 e 30, etapa final. Casagrande, 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 camisa 9. Corinthians 4, Palmeiras 1. E a torcida do Palmeiras já se manda do Morumbi. O detalhe dos gols, Vanderlei. O primeiro do Casagrande, chofer, ele bateu até com... Corinthians, soca, se empurrou pra Zenon, tentou a finta, levou o primeiro, foi pra área, perigo, Casagrande pediu, ele bateu na trave, vem Casagrande, é gol! Camisa 9. Uma jogada desenhada e o time do Palmeiras deu bobeira total, deu branco do Palmeiras. Sócrates lançou para Zenon, ele invadiu, foi pro pico esquerdo da pequena área, bateu cruzado, a bola tocou por dentro no pé do passe direito e voltou. Casagrande vinha chegando, conferiu pro fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 40 minutos 30 segundos, etapa final do jogo. Casagrande, 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 sempre atento, pegando os rebotes. Casagrande, camisa 9. Corinthians 5, Palmeiras 1. Esse jogo vai me dar uma boa ideia. Tá lá, João Marcos. Pega, que é sua.